Olá, eu me chamo Letícia e antes de ressaltar os conceitos da tutela jurídica, primeiramente é importante evidenciar a personalidade jurídica. Essa personalidade consiste na aptidão que a pessoa tem em adquirir direitos e deveres na ordem civil. De acordo com o artigo 52 do Código Civil, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Dentre esses direitos da personalidade, inclui-se o direito ao nome, que cabe tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica. De acordo com o artigo 17 do Código Civil, o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicação ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Este artigo, ele protege esse direito ao nome, como eu disse no início, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica. Depois, existe o direito da identidade, onde relaciona-se com o nome, uma vez que o direito à identidade é o direito ao nome fantasia. Além disso, existe o direito à imagem, onde uma pessoa jurídica, conhecida também como PJ, tem o direito à marca, uma logo, uma imagem que represente essa empresa. Sobre essa questão, de acordo com o artigo 20 do Código Civil, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Depois, existe o direito à intimidade. Por exemplo, uma pessoa jurídica, ela tem o direito de não ser violado a conta bancária, por exemplo, correspondências, e isso garante o direito da intimidade. Por fim, tem o direito à honra. Também cabe tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica. Nesse caso, inclui-se o dano moral, onde uma personalidade jurídica ou uma pessoa jurídica pode entrar no judiciário e pedir por esse dano moral. E com isso, o direito garante a honra. Oi, eu sou Yasmin e hoje eu vou falar sobre os conflitos que ocorrem entre os direitos da personalidade, a liberdade de expressão e a tutela jurídica da personalidade. Algumas pessoas utilizam a liberdade de expressão para justificar os danos aos direitos da personalidade de terceiros, considerando a liberdade de expressão como um direito absoluto, ou seja, exerce esse direito acima de todos os outros direitos, desrespeitando as demais normas. Porém, isso não é um ato lícito. É fato que a norma jurídica, o ordenamento jurídico, ele deve ser respeitado de forma conjunta, ou seja, nenhuma lei ela é absoluta. Todas as leis elas devem ser respeitadas simultaneamente. Também é importante frisar o direito ao esquecimento que a pessoa tem. Quando há uma informação sobre uma pessoa que não é importante para a sociedade em geral, ela pode exigir o seu direito ao esquecimento, ou seja, pode exigir que essa informação não seja publicada, não seja trazida à tona para evitar os futuros constrangimentos. Dessa forma, a pessoa ela tem o seu direito de esquecimento, a evitar o constrangimento de forma protegida pela nossa Constituição brasileira. Eu vou falar da tutela jurídica dos direitos da personalidade. Antes, acontecia o dano e depois acontecia a reparação desse dano por meio de valores monetários. Porém, nem sempre esse sistema era o suficiente para alcançar a justiça plena entre as pessoas. Logo, o Código Civil ele trouxe em seu artigo 12 outras formas de alcançar a justiça para a reparação desses danos. De acordo com o Código Civil, afirma que pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo a outras sanções previstas em lei. O que acontece? Há dois tipos de tutela, tutela preventiva e tutela reparatória dentro dessa lei. Por exemplo, quando ele diz cesse a ameaça, significa que o dano ele não aconteceu, porém busca-se uma maneira de evitá-lo. Esse tipo de tutela é chamado de tutela preventiva inibitória. Quando ele fala ou a lesão, é que esse dano ele ocorreu, mas procura-se uma forma de cessar a prática, ou seja, que ele cause, evitar que ele cause mais
prejuízo do que já causou. Essa tutela é chamada de tutela preventiva reintegratória. A tutela reparatória, ela se relaciona à parte da lei que fala reclama perdas e danos, ou seja, é a questão de o dano ocorrer e haver uma reparação desse dano após o ato. Essa tutela, ela é chamada de tutela reparatória. E a última parte do texto que diz de outras sanções previstas em lei. O que acontece a tutela, esses tipos de tutela preventiva e reparatória, as tutelas específicas, elas não prejudicariam as outras questões que ocorreriam durante o processo. Por exemplo, a questão da autotutela. Todas elas trabalhariam simultaneamente. Eu me chamo Letícia Azevedo Leal e irei pontuar mais 2 aspectos da tutela jurídica da personalidade. Um preventivo e o outro repressivo. O preventivo consiste em basicamente prevenir a ocorrência do dano. De acordo com o artigo 497 da Lei 13.105, conhecido também como CPC, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Ou seja, se o juiz considerar procedente, ele determinará uma tutela específica na qual será adequada para a solução do problema. Como eu citei no início, existem 2 tutelas, uma preventiva e a outra repressiva. Essa tutela repressiva do direito da personalidade consiste em reparar o dano já causado. Dentro dessa tutela repressiva, existe a ressarcitória ou reparatória, que consiste na indenização por dano moral, quando o direito da personalidade é violado. Meu nome é Maria Vitória e hoje eu vou falar sobre o mandado de distanciamento. Vamos pegar como exemplo a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340. Então, vamos lá. Para o artigo 22 da Lei 11.340. Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Como vocês podem ver, o mandato de distanciamento tem como principal função manter a integridade física e moral e psicológica da agredida e de seus familiares e testemunhas, visando manter um melhor resultado, dando atenção também à parte em que a lei fala, que é proibida determinada conduta, entre as quais contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Por que é por qualquer meio de comunicação? Não acontece somente a violência física, também temos a violência psicológica, como diz mesmo na lei. Então, o meio de continuar a violência psicológica é por meio de ligações, de troca de mensagens, podem haver ameaças, por isso que na lei inclui também a restrição desse contato com a agredida e entre o agressor. Eu vou falar sobre a segunda questão específica relacionada à tutela jurídica dos direitos da personalidade, que é a possibilidade de prisão. E em relação à possibilidade de prisão, a doutrina ela diverge. Alguns autores acreditam que o juiz pode prender alguém como forma de efetivar a proteção dos direitos da personalidade. Já outros autores acreditam que não, o juiz não pode prender alguém como forma de efetivar a proteção
dos direitos da personalidade. Alguns doutrinadores que acreditam que o juiz pode sim prender alguém como forma de efetivar a proteção dos direitos da personalidade, acreditam que a proibição constitucional de prisão civil só atinge os direitos patrimoniais, isto é, não podem efetivar os direitos patrimoniais por prisão civil, salvo alimentos. Já os direitos sem conteúdos patrimoniais poderiam ser efetivados por prisão civil, como o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade, de acordo com a doutrina de Marinoni, Pontes de Miranda e Fred. Já para o doutrinador Talamini, acredita que não é possível essa prisão, pois a Constituição Federal proíbe o uso de prisão civil fora dos casos por ela expressamente excepcionais. Se ocorresse essa prisão, haveria um desequilíbrio no sistema, visto que em um mesmo fato, onde no penal seria um crime de menor potencial ofensivo, como um crime de desobediência, no direito civil seria um crime de máxima potencial ofensivo, assim de acordo com a doutrina de Talamini. Dessa maneira, a tutela jurídica ela abrange diversas capacidades que podem ser ampliadas, concedidas, substituídas ou até mesmo revogadas, exclusivamente pelo juiz, o qual tomará a decisão mais apropriada para cada caso. Essa tutela dá-se através de indenização proveniente de danos morais. Isso significa, então, que ela é de caráter compensatório e não reparatório. É necessário entender que o dano moral é uma violação ao direito da personalidade, sem que exista necessariamente um sentimento negativo. E como o direito da personalidade está baseado na cláusula da dignidade da pessoa humana, é correto afirmar que, em última análise, o dano moral é uma violação à dignidade da pessoa humana. O dano moral, como um gênero, divide-se ainda em três: o dano moral, o dano à imagem e o dano estético. O dano moral é equivalente à violação à honra. O dano à imagem equivale-se à violação à imagem. E o dano estético é a violação à integridade física. Apesar de que este último já tem a sua autonomia reconhecida e já não é mais considerado apenas um fragmento dos danos morais. Como já dito anteriormente, o dano moral é de natureza compensatória. Isso porque o direito brasileiro não admite o sistema punitivo de imagem, que significa dano punitivo. O STJ diz que a fixação de um valor compensatório deve levar em conta apenas o desestímulo e é de caráter pedagógico. No entanto, acaba assim caracterizando dano punitivo. Com isso, a teoria do desestímulo tem ganhado força no Brasil, tanto devido à reforma do Código Civil quanto frente ao próprio STJ. A fixação do valor da indenização é baseada em matéria de fato e, de acordo com a súmula 7 do STJ, não seria possível a interposição de recurso especial para rediscutir o valor. No entanto, para que não haja discrepâncias nas decisões de tribunais inferiores, o STJ excepciona a súmula 7, admitindo recurso especial para revisão de valores fixados a título de indenização por danos morais, somente quando os valores são ínfimos ou exagerados. Olá, sou Ana Lívia da Silva Rebouças e vou falar um pouco sobre tutela jurídica coletiva dos direitos da personalidade. Quando é mencionado esse assunto, existe a possibilidade da presença da pergunta: existe danos morais coletivos? Isso acontece porque existe dois posicionamentos. O primeiro diz que existe danos morais coletivos e o segundo diz que não existe danos morais coletivos. Além disso, é levado em conta dois julgados do STF que são controversos, pois o primeiro diz que não existe danos morais coletivos e no segundo, em 2012, é concedido danos morais coletivos. Mas, respondendo à pergunta, sim, existe danos morais coletivos.
E isso pode ser garantido pois a própria lei garante, onde no Código do Consumidor, no artigo 6º e inciso 6º, em que diz que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. E também na Lei de Ação Civil Pública, no artigo 1º, em que diz: regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo ao ato popular, as ações de responsabilidade por danos patrimoniais e morais causados. Dessa forma, pode-se dizer que o direito positivo brasileiro admite danos morais coletivos se ocorrer uma violação coletiva de personalidade. Isso pode ser um dano ambiental, um dano moral ao meio ambiente de trabalho, entre outros. Se um desses atos ocorrer, pode-se dizer que existiu uma violação de personalidade coletiva. E quando isso ocorre, a tutela processual é obrigatoriamente da ação civil pública, por meio dos legitimados do artigo 5º, que são o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Público e as associações. Esse dano moral reveste em favor previsto no artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública. É o chamado Fluid Recovery. Esse fundo é gerido por um conselho e tem participação do Ministério Público, que tem como objetivo recompor o dano causado, ou seja, a recomposição do bem jurídico lesado. Daí a tutela coletiva de personalidade, ou também chamado de dano moral coletivo, é possível, de acordo com o direito brasileiro, revertendo a indenização para o fundo. Bom, agora eu vou falar sobre a ação civil pública, também conhecida como ACP. Ela pode ser prestada em casos individuais ou coletivos, assim como consta no artigo 81 do Código do Consumidor, que diz: a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos desse Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos desse Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim como entendidos os decorrentes de origem comum. Bom, a ação civil pública está prevista na Constituição Federal como um instrumento processual. Tem como fundamento a defesa coletiva e individual. Quando há um crime ambiental, ele pode ser caracterizado uma ação civil pública. Isso porque o meio ambiente, ele não é um bem individual, e sim coletivo. Bom, esse foi o nosso trabalho, eu espero que tenham gostado.